Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para a nossa segunda aula de atualidades para o concurso CEASIC. Então, aqui no nosso canal, a gente vai ter conteúdo completo de atualidades, história e geografia para o concurso do CEASIC. Então, você que está gostando da nossa aula, já curta, comente e compartilhe. Já chega aqui, ó, deixando aquele teu comentário, já deixa aquela curtida, se inscreve no nosso canal. Tá procurando vídeo sobre esse concurso e não achou ainda? Aqui vai ter conteúdo completo dessa área. Beleza? Então, dizer para vocês também que a nossa apostila, ela já está disponível. Então, você que quer um material em PDF com conteúdo completo e questões, trabalhando toda essa parte da história e geografia de Sergipe, mais essa parte de atualidades, pode falar com a gente através do WhatsApp. Beleza? Que com certeza isso vai contribuir com a sua aprovação. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre o segundo tópico que tem lá no edital de vocês, dessa parte da atualidade, que ele fala sobre mudanças climáticas e preservação da biodiversidade, tá certo? Então, vê só, essa parte, ela tem cada vez mais sido recorrente nas provas. Por quê? Porque é um tema latente da nossa sociedade. E é um tema latente porque nós estamos vivenciando os extremos climáticos. Não é uma coisa apenas de momento, vamos dizer assim, mas ela é um período importante que a gente tem passado e que tem causado uma série de transformações no mundo em que nós vivemos. Então, não é uma coisa que acontece somente em Sergipe, somente no Brasil, o mundo inteiro está sofrendo isso e a gente precisa entender. Vamos lá. Quando nós falamos sobre mudanças climáticas, nós precisamos de uma categorização para entender o seguinte: o mundo tem passado por transformações antrópicas. O que significa isso? Que acontecem por conta da intervenção humana. O ser humano, ele está, e é importante a gente entender isso, puxar um pouquinho desde a Revolução Industrial, quando nós começamos a explorar o meio ambiente de uma forma mais agressiva, porque os nossos meios tecnológicos avançaram e também porque a população mundial disparou. Então, no século XX, tanto a nossa tecnologia quanto a população mundial cresceu muito. Então, o que a gente tira do meio ambiente é uma quantidade absurda. Quando eu digo tira, em que sentido? É desde a nossa mineração, a destruição da natureza, das nossas matas, dos nossos oceanos, e um aspecto muito importante que é o da poluição. Então, a poluição que nós levamos para os oceanos, para o ar, para as matas, tudo isso tem gerado um desequilíbrio ambiental. Quando a gente fala sobre desequilíbrio, é importante a gente entender que essa devastação causada pelo ser humano, nisso que eu estou falando, ela faz com que as mudanças que são naturais, então a gente tem inverno, tem verão, né? A gente tem as 4 estações do ano. Em alguns locais bem definidas e outros locais com menos diferenças, que aí vai depender das condições. Por exemplo, cidades costeiras, litorâneas, por conta da presença do mar, a variação térmica ela é muito menor. Então tem cidades no Brasil interioranas que você pode chegar num momento dentro do mesmo dia, elas são climas quase que desérticos, né? O sertão, por exemplo, é assim. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Sergipe, o estado de Sergipe, o litoral, ele tem uma variação ou uma chamada amplitude térmica muito pequena, enquanto que no sertão é quase que um clima desértico, ou seja, um calor imenso durante o dia e à noite um frio muito grande, certo? Então, essas variações, elas acontecem no mundo. Só que o que está acontecendo? São os extremos climáticos. E aí, vamos lá. Trazendo para as grandes cidades. O que tem acontecido nas grandes cidades? Por exemplo, você está vendo um crescimento desordenado urbano, a chamada especulação imobiliária. E onde é que isso entra nas mudanças climáticas? Aumento exponencial do tamanho dos prédios. Então, prédios gigantescos. Prédios gigantescos com concreto, com aço, vidro, aumenta a temperatura das cidades. Então, você cria uma bolha de calor dentro das grandes cidades. Então, a gente cria um extremo calor dentro das cidades. Tanto é que às vezes, se você perceber isso, às vezes o clima ele tá quando você está na rua, e aí quando você entra num espaço que tem árvores, arborizado, que pode ser um prédio, ou um local que seja um pouco mais arborizado, a temperatura já diminui, a sensação térmica diminui. Isso acontece muito específico dentro das grandes cidades, a gente consegue observar isso, tá certo? Então, a gente tem isso. Então, aumenta a temperatura, nós vamos ter uma ilha de calor.
mas essa ilha de calor extremo gera também evaporação extrema. Gerando evaporação extrema, a gente cria uma parte desses chamados rios flutuantes, que cai a água toda de uma vez. O que acontece com isso, meu povo? Acontece que a gente vai ter extremos, um calor extremo e uma chuva também extrema. Isso é uma realidade que nós estamos observando. Agora, a gente espalha isso a nível global. Quando a gente espalha isso a nível global, a gente está observando que tem acontecido chuvas extremas no mundo todo e calor extremo no mundo todo. Nós já passamos, nesse começo de ano, pelas duas características na região Nordeste. Em Sergipe, mais especificamente, a gente já teve, no começo do ano, chuvas torrenciais e estamos vivenciando no mês de fevereiro uma onda de calor muito grande. A esse nós chamamos de extremos climáticos. Essas mudanças climáticas impactam em quê? Em tudo. Impactam na vida da gente. Então tem algumas cidades, por exemplo, que estão cancelando aula, trabalho, porque o calor é extremo. Quando chove, nem precisa falar. A infraestrutura das cidades não comporta o extremado de água, né, das chuvas que acontecem na região. Então é importante ter essa dimensão também nesse momento, ok? Então isso é uma realidade presente nesse momento. Então tudo isso gera uma modificação extrema, fora as perdas em vida e tudo mais. Mas tem uma coisa também que é relevante da gente pensar. Essas modificações das cidades, elas causam uma mudança forte na agricultura. Então vamos lá. A agricultura, ela sustenta, ela aguenta essa mudança toda? Não. Então a gente está vendo uma perca na produção, nas colheitas. Quando você tem e isso tem acontecido agora, por exemplo, o aumento do preço do café, que todo mundo está observando nas prateleiras, muitos especialistas estão colocando. Boa parte disso tem a ver com o quê? O Oeste Paulista, que é um grande produtor de café, tem vivenciado variações climáticas extremadas que fazem com que a produção seja menor. Quando a produção é menor, o que os produtores fazem? Aumentam o preço do produto. Entendem isso? Conseguem compreender isso? Então é uma realidade que a gente está observando no nosso país, ok? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente. Compartilhe nas suas redes sociais, marca o professor, chega junto assim. Você consegue fazer esse canal chegar mais longe e ajuda muito esse projeto educacional a chegar cada vez mais longe. A outra forma que você pode fazer o nosso canal crescer é quando você adquire um dos nossos materiais. Nós temos a nossa apostila que já está disponível e teremos o nosso aulão, pertinho da prova, tem um aulão que você pode adquirir e com certeza ele vai ajudar na sua aprovação. A outra forma é quando você contribui com qualquer valor através do Pix do canal, que fica sempre aqui na descrição, beleza? Vamos embora. E aí, como é que a gente pode pensar na preservação da biodiversidade? Olha, quando a gente fala em atualidade, a gente tem que entender o seguinte, uma das grandes metas mundiais é a preservação da biodiversidade. Por que eu estou falando isso? Porque as COPs, as comissões da ONU, esses organismos, eles têm cada vez se tornado mais presentes. E a importância deles é para fazer o quê? É para levar metas globais de combate à destruição do meio ambiente. Preservação da biodiversidade. Isso tem sido um plano global, eu quero que você entenda isso. E aí você vai ter disputas, por exemplo, os países mais pobres, eles dizem quem poluiu o mundo durante todo esse tempo, Revolução Industrial para cá, foram os países ricos. Aí agora vocês querem que a gente tenha compromissos igualitários? Não, quem tem que preservar mais é quem poluiu mais. Então existe um debate também a partir dessa questão. Tem outro debate importante que é o seguinte, países que têm mais locais de preservação ambiental, como é o caso do Brasil, precisam ser sustentados, ou seja, precisa chegar grana para esses países, para eles produzirem, para eles preservarem o meio ambiente. Por quê? Porque quando você deixa de produzir algo, aquilo nesse momento está fazendo você perder dinheiro. Vou usar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. A extração de petróleo na foz do Amazonas. E isso tem gerado uma polêmica muito grande. Por quê? De um lado, os setores vão dizer, a gente precisa ganhar dinheiro de todo jeito, precisa extrair petróleo sim. Do outro lado, os setores mais ligados à questão ambiental vão dizer, não pode extrair. A extração de petróleo vai aumentar a destruição da Amazônia, a redução da biodiversidade na região e vai acabar prejudicando todo o ecossistema. É uma disputa.
É uma questão que se coloca como extrair petróleo de maneira a não destruir o meio ambiente. Isso é uma questão colocada para o mundo nesse momento. Não só para o Brasil, para o mundo inteiro nesse momento. Então eu quero também que você compreenda essa relação a partir disso. Então, a preservação da biodiversidade, ela é algo que tem que ser um pacto comum e global. Por que isso? Porque a preservação não fica restrita a um lugar. Todo mundo sofre quando acontecem as mudanças climáticas. Segundo lugar, elas têm pesos diferentes. Quem poluiu mais deve preservar mais e gastar mais dinheiro, contribuindo para que os países que estão em desenvolvimento possam investir na preservação desses locais. O Brasil se enquadra perfeitamente nisso. Nós recebemos dinheiro de outros países para preservar a Amazônia e a nossa responsabilidade com o mundo é muito grande. A ideia de uma responsabilidade comum, compartilhada, onde cada um precisa ajudar a sua maneira. Essa é uma relação muito importante para você conseguir lembrar para a sua prova, beleza? Acho que desse jeito a gente consegue tratar desse tema aí, aprofundando, de maneira que pode pensar como cair na tua prova, beleza? É isso, meu povo. Não esquece de falar com a gente. Tamo junto e forte abraço.